Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado há 25 anos com a proposta de ofertar atendimento público, gratuito e universal à população. Mas como administrar os recursos e gerenciar este sistema para atingir a meta de saúde para todos? Nosso convidado é o secretário adjunto de Saúde do Estado, Francisco Tavares. Francisco, SUS, Sistema Único de Saúde, é um tema que gera muita polêmica, muita discussão, né, em face até das próprias redes que a gente estava falando assistencial. Quais devem ser os instrumentos do gerenciamento do SUS? É importante ressaltar que, apesar de tudo que ainda temos que avançar no aspecto assistencial, né, nas redes de atenção, eu diria que o assunto do momento que a gente tem feito discussões, tem procurado reforçar, é a gestão. Hoje nós já temos alguma maturidade em relação ao que nós queremos do ponto de vista assistencial. As redes já são um discurso consolidado para todo o país. E se não estão implantadas de tudo, estamos avançando nesse processo de implantação. Mas não se faz atenção à saúde em redes sem termos um modelo de gestão que dê suporte a isso. E a gestão do SUS é muito complexa, é muito desafiadora. Por quê? Primeiro porque nós temos os três entes, né, o governo federal, estados e municípios, atuando em prol de uma mesma população. Então nós temos que criar mecanismos de articulação, já que cada um desses atores, eles são autônomos em suas decisões. Como fazer, então, que eles se articulem para potencializar os benefícios para a população? Aí nós começamos a falar um pouquinho dos instrumentos, né? O pacto, feito em 2006, né, que é uma nova proposta de organização do sistema, ele trouxe avanços importantes em relação aos instrumentos gerenciais. Desde a instituição do SUS, a Lei 8080, a Lei 8.142, nós temos a proposta do plano de saúde e do relatório de gestão. O plano como um instrumento que é construído com a participação da sociedade para poder fechar aquilo que são as grandes diretrizes para o sistema funcionar, prioridades, né? E o relatório de gestão como um instrumento de prestação de contas. O pacto veio reforçar esses instrumentos, trouxe um terceiro instrumento, que é a Programação Anual de Saúde, que é um detalhamento mais a miúde do plano de saúde, né? E esses três instrumentos colocados, eles passam a ter uma importância fundamental para que o sistema funcione. Eu gosto muito de falar que, não como instrumentos, produtos, porque como produtos a gente pode fazer um plano, fazer uma programação, fazer um relatório de gestão, aprovar no Conselho de Saúde, né, que é... por isso mesmo. Colocar na gaveta. Tudo na teoria. Colocar na gaveta. A gente precisa falar de prática, Processo de planejamento é uma coisa que se interliga com o funcionamento do sistema, que retroalimenta esse funcionamento. E aí eu comentei agora há pouco do Conselho de Saúde, é até bom a gente esclarecer, né? Entre as obrigações básicas da gestão do SUS para todo gestor municipal, é importante, né, já que nós estamos falando com os prefeitos, secretários municipais de saúde, que eles tenham a compreensão que hoje todo município precisa ter um fundo de saúde, que é onde os recursos são movimentados, precisa ter um conselho de saúde funcionando. Vamos abrir um parêntese aqui. Isso, Lei 8.142 fala da participação social no SUS. Os dois mecanismos, desde a origem de participação social, são as conferências de saúde, né, que são feitas de modo a identificar da sociedade as demandas, as prioridades, e os conselhos de saúde. Esses últimos tendo que ter uma atuação, um funcionamento regular, reuniões ordinárias mensais, tendo uma composição de 50% de representação dos usuários, dos cidadãos, 25% de representação dos trabalhadores e 25% de representação dos gestores e prestadores de serviços de saúde. Esses trabalhadores são trabalhadores do SUS. Do SUS. Isso. Claro que tudo isso a partir ou através de instituições representativas, né? Vou dar um exemplo aqui. A Central Única dos Trabalhadores é uma instituição representativa dos trabalhadores. Então, cada município tem que instituir, por lei, o seu Conselho Municipal de Saúde, com essa composição paritária que nós falamos, 50, 25, 25, e fazer com que esse conselho funcione regularmente. Fazer com que esse conselho funcione regularmente, é importante que a gente esclareça, né? Nós não queremos, até pela proposta do que é o controle social e a participação social, que o conselho seja administrado ou dominado pelo gestor. Ele é um espaço, e a gente tem que ter clareza disso, de avaliação, de crítica para o bom funcionamento do sistema. Levantamento de demandas. Exatamente. Né? O próprio nome diz, secretário, Conselho Municipal. Ele deve ser formado para que a população, os trabalhadores e os gestores
formem conjuntamente as demandas, as necessidades da gestão do SUS naquele município. E acompanhem o processo de implantação desta. Então, os instrumentos do SUS, quais deles eles precisam ou podem ser aprovados por esse Conselho Municipal de Saúde? Então vamos voltar. O plano, que é um instrumento que pega essas grandes diretrizes traçadas conjuntamente com o Conselho, com a sociedade, e delineia essas diretrizes para os próximos 4 anos, a partir do 2º ano da gestão até o 1º ano da próxima gestão, é o primeiro instrumento que precisa ser aprovado pelo Conselho. Então, o Plano Municipal de Saúde, ele é quadrienal, né? Ele equivale, do ponto de vista das peças de gestão orçamentária, ao PPA, Plano Plurianual, né? Então, só para a gente entender, é importante aqui usar o critério de temporalidade. Se os nossos gestores estão no 1º ano de sua gestão, esse é um ano de construção e aprovação no Conselho do Plano Municipal de Saúde, para que ele passe a valer a partir do 2º ano da gestão deles até o 1º ano da próxima gestão. Né? Uma vez aprovado o plano de saúde, que é uma peça, digamos, mais estratégica, que traz as diretrizes para o sistema, nós precisamos que esse plano seja materializado anualmente. Bom, eu defini como grandes diretrizes. Vamos pegar uma aqui. Fortalecer a atenção primária. Né? É uma diretriz, está pactuada, a sociedade entendeu que isso é importante. Como que eu vou concretizar isso na prática? Aí vem a Programação Anual de Saúde, que é um instrumento que tem que harmonizar com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com a LOA, né, com a Lei Orçamentária Anual, falando para instrumentalizar, operacionalizar a diretriz de fortalecer a atenção primária, eu vou ter aqui uma política pública com esse financiamento, com estes responsáveis e que vai ser implementada assim, assim, assado. Vou construir unidade básica, vou manter a equipe de saúde da família, né, falando dessa diretriz especificamente. Também a Programação Anual de Saúde, desde a publicação da Lei 141, em janeiro de 2012, passou a ser passiva de aprovação no Conselho. Então, o Conselho hoje também aprova a Programação Anual de Saúde. Pelo que fala a Lei Complementar 141, que é essa lei de 2012, ela inclusive deve ser aprovada pelo Conselho antes do envio da LDO à respectiva Casa Legislativa. Então, falando com os nossos gestores, né, significa que em meados de abril desse ano, né, de 2013, por exemplo, né, o ano corrente, nós teríamos que estar aprovando no Conselho a Programação Anual de Saúde do próximo ano. Então, quem ainda não fez, já está na hora. Né? Passando da hora, né? Então, esse é um grande desafio. Realmente é uma mudança de cultura, mas é uma mudança de cultura importante porque se a gente está falando de gestão do SUS, de novo, quero insistir, nós não temos que falar de teoria, de instrumentos de gaveta. Nós temos que falar de prática de gestão. Então, qual que é a intenção do legislador ao trazer esse processo com tamanha antecedência? É que a gente construa o orçamento, as peças, né, LDO, Lei Orçamentária, levando em conta as demandas da população e fazendo com que aquilo que a gente planeja se concretize, seja possível de materializar, já que eu não consigo prometer algo para a população se eu não tiver dinheiro para dar sustentação e fazer com que esse projeto ocorra. Esse é o grande desafio. Eu ia tocar nesse assunto, secretário. Hoje há uma discussão muito acalorada sobre os recursos investidos pelo município na saúde, né, que ultrapassa o que ele obrigatoriamente deveria investir. Nessa discussão sobre gestão do SUS, a gente pode dizer que falta sim recursos ou o recurso precisa ser melhor investido e gerenciado pelo gestor? A gente pode dizer as duas coisas, né? São Primeiro, as duas. Vamos reconhecer, não só pelo que é objeto desse programa, pelo público, mas de fato, se a gente olhar historicamente a participação de cada ente federado no financiamento do SUS, e se a gente olhar do ponto de vista da receita, nós temos uma coisa em nosso país que é realmente um paradigma a ser superado. Uma forte concentração da receita no ente federal, né? E, com o passar do tempo, o governo federal foi reduzindo a participação dele no financiamento do SUS, descentralizando responsabilidades para os estados e principalmente para os municípios. E os municípios hoje são realmente os mais sobrecarregados com isso. Né? Muitos, até pela questão de escala, né? Pela próprio efeito da municipalização, têm uma condição complicada de sustentabilidade, né? E aí precisam dar conta
de manter um sistema de saúde, porque o cidadão está lá na porta deles. Na porta né? deles. Então, realmente, a gente tem que reconhecer o desafio que isso representa para os prefeitos e para os secretários municipais de saúde. Não queremos de forma alguma, eu, por exemplo, como Estado, virar e falar, olha, se virem, né? Não é assim. O Estado, ele tem aumentado a participação dele, a Lei Complementar 141 trouxe esse avanço. Então, mesmo os estados que antes não cumpriam o mínimo de 12%, agora estão cumprindo e cumprindo com aquilo que se define como gasto em saúde, porque antes, né, existia uma prática de colocar outras questões como gasto em saúde. Hoje não. Né? Então nós podemos falar que o Estado de Minas, por exemplo, está cumprindo a sua responsabilidade estabelecida pela Emenda Constitucional 29, cumprindo os 12%. E digamos que o grande vilão hoje dessa história, né, é o governo federal, porque a Lei Complementar 141, ela não imputou responsabilidades, como se esperava, para o governo federal do ponto de vista de financiamento. Sim. Tanto é que nós temos um movimento hoje que, de novo, os prefeitos, secretários municipais são parceiros nossos nesse sentido, que é do Assine Mais Saúde. A MM é parceira, inclusive, onde são feitas reuniões itinerantes em vários municípios para instruir, mostrar, né, para os gestores, para a população, a importância de assinar o abaixo-assinado que define o investimento do governo federal em saúde. Isso tende a gerar uma lei de iniciativa popular que, só para efeito, para que as pessoas tenham dimensão do que representaria isso do ponto de vista de financiamento, se a gente pegar a lei orçamentária do governo federal desse ano, nós temos 80 bilhões para a área da saúde, aproximadamente. E representaria, se essa lei já estivesse aprovada, mais 40 bilhões. Então, um aumento de 50%. Geralmente, Minas fica com 10% desses recursos, né? A gente fala que Minas é uma proxy do Brasil e representa mais ou menos 10% dessas fatias. Então, seriam mais 4 bilhões para a saúde. O orçamento do Estado hoje, fonte 10, Tesouro, né, para a saúde, é de 4,2 bilhões. Seria dobrar o que o orçamento do Estado tem hoje. Então, imagina o impacto disso. Agora, respondendo a sua pergunta, não basta aumentar recurso, né? Tem muita situação que a gente percebe nitidamente ainda a má gestão, o desperdício. E aí temos, de novo, um ponto fundamental para colocar para os prefeitos e principalmente para os secretários municipais de saúde, né, que são gestores do SUS no seu território. É fundamental ter a compreensão que a escala é muito importante para a qualidade e, mais do que isso, para a sustentabilidade do serviço de saúde. Não adianta todo mundo querer colocar um hospital no município, porque isso é inviável do ponto de vista econômico, né? Então a gente tem que ter franqueza em relação a esse assunto e entender que em saúde, por mais que a gente tenha no nosso modelo de federalismo a independência de cada território municipal, mas em saúde ninguém é uma ilha. Todo mundo depende de todo mundo. Até o maior município do nosso estado, a capital, ela também vai ter dependência em algum momento, ou de outro estado, ou de outro município, enfim. Então é importante termos clareza disso. É importante que cada um se atenha ao nível de complexidade que o município consegue ter, né, e consiga formar redes com a sua região para enviar outros casos de média e alta complexidade, e assim ele consegue fazer a melhor gestão dos recursos e investir ele onde ele consegue, até o ponto que ele consegue. Porque construir hospital, UPAs, não adianta porque o município vai ter que arcar com isso. O município não tem, porque são muitas demandas. Para aqueles gestores, porque a gente tem que partir do princípio também, secretário, que a má gestão desse recurso pode dar-se também pela falta de informação e conhecimento de como fazer. Onde buscar ajuda hoje o gestor e o secretário para se capacitar nesse sentido? Eu acho que assim, a gente fala tanto em rede no SUS, acho que a gente está conseguindo construir com importantes parceiros, como a MM, a MM ministra cursos para esses gestores nesse sentido. Isso, o próprio colegiado de secretários, né, conselho agora, de secretários municipais de saúde, o COSENS, o próprio Estado. Acho que a gente tem uma rede hoje de parceiros, né, que podem ajudar nesse processo de educação permanente, né? Não é uma coisa pontual, é constante. A gente tem uma ferramenta em Minas que também tem que ser louvada, que é muito interessante, que é o canal Minas Saúde, né? Resolve um pouquinho esse problema das distâncias. Então, quando a gente unifica essas estratégias de educação permanente, eu acho que a gente vai conseguir ajudar os gestores, independente da antecedência deles em relação ao SUS, a avançarem e dar conta dessa responsabilidade que é árdua mesmo, é um grande desafio, né? Eu queria só, retornando aos instrumentos, a gente não pode deixar de falar do relatório de gestão também, né? Tinha falado do plano, da programação anual de saúde, que são 2 instrumentos de planejamento, né? 1 para 4 anos, desdobramento anual, e aí todo ano eu tenho que prestar contas
daquilo que eu fiz, né? Desde a Lei Complementar 141, nós temos o relatório de gestão, que tem que ser apresentado até o final de março por cada gestor. Então, a cada ano o gestor tem lá o para-casa básico dele. Fazer relatório anual de gestão e apresentar até março para o Conselho. O Conselho também precisa aprovar o relatório anual de gestão. Além disso, a Lei Complementar 141 instituiu a questão dos relatórios quadrimestrais. O relatório anual de gestão apresentado em março é um instrumento de avaliação. É tirar uma foto do passado. Um relatório quadrimestral apresentado, né, de 4 em 4 meses no Conselho e na respectiva Casa Legislativa é um instrumento de monitoramento, de tal modo que nós conseguimos intervir na execução da política, né? Então essas duas responsabilidades que os nossos gestores, secretários municipais de saúde também têm, elas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema. E ambos precisam ser apresentados, relatórios quadrimestrais e relatório de gestão, para o Conselho. O relatório anual de gestão, ele é passível de aprovação do Conselho. Em relação ao relatório quadrimestral, o que a lei fala é que o Conselho pode emitir comentários, observações para o gestor maior. Então, os prefeitos em breve devem começar a receber, até porque a lei é recente, né, de janeiro de 2012, a Lei 141, observações referentes a esses relatórios quadrimestrais. Olha, nós, como Conselho de Saúde, estamos preocupados com isso, isso e isso. Então, é uma forma do sistema começar a se articular e fazer com que os instrumentos de gestão funcionem em prol da melhoria contínua do sistema. Entendi. O monitoramento é gerenciar, é fazer a gestão, ou seja, secretário, o acompanhamento ele tem que ser mais a miúde, né? Tem que ser mais a miúde para detectar problemas e resultados também. E aí acho que a gente tem que mudar a cultura, né? Um ponto fundamental. Ninguém gosta de ser avaliado. Mas a avaliação feita em prol de um processo de melhoria contínua, ela é o que existe de melhor, né? Então a gente tem que quebrar... E é uma solução, né, secretário? Porque a avaliação é que permite as modificações para melhorar o instrumento, a gestão, a forma de trabalhar. Exatamente. A gente tem que entender que isso é uma retroalimentação para o sistema, não crítica pela crítica, né? Mas para fazer com que o sistema funcione bem. Eu queria até aproveitar para falar de... uma ferramenta, não vamos chamar de instrumento para não misturar com plano, programação e relatório de gestão. Mas a gente tem incentivado muito, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, temos certeza que a AMM será uma parceira nesse processo também, já é, né? A implantação das ouvidorias municipais. Por quê? Elas são um canal, um elo de comunicação do gestor com a sociedade, né? Independente do tamanho do município, claro que nem todo município tem que ter uma ouvidoria formalmente instituída, mas é importante que o secretário, o próprio prefeito deleguem para alguém essa responsabilidade de acolher as demandas, as críticas da sociedade. As reclamações. Né? Isso, para quê? Via de duas mãos, né? Primeiro, para ele retroalimentar o sistema de gestão. Ó, naquela unidade básica ali eu estou tendo um problema pontual, preciso melhorar. Ele, como gestor, vai estar mais apto a fazer esse tipo de intervenção. Em contrapartida, é uma forma da gente comunicar com a sociedade. O SUS carece de uma melhor comunicação com a sociedade, né? Muitas vezes o que a população deseja não é exatamente o que o sistema deve ofertar. Existe esse gap, né, de entendimento. Então, como que a gente pode avançar nesse sentido? Nada melhor do que ser didático, né? Construir uma comunicação clara com a sociedade, falando, olha, quando você fala que nosso município de 1.000 habitantes precisa de um hospital, não, o que nós precisamos te ofertar, cidadão? Precisamos ofertar para você um bom atendimento na atenção primária e garantir o seu acesso. E como é que a gente vai fazer isso? Olha, nós vamos ter o transporte em saúde, a gente usa o sistema de regulação e você consegue chegar até o leito do hospital quando precisar. É, né? Mostrar ao cidadão o que o município tem condições de fazer, Isso. O que ele pode, até onde ele pode ir. Isso. Só para a gente deixar claro, um desses instrumentos, essas ferramentas de ouvidoria para o município que não tem condição, ou não tem até uma equipe técnica, né, recurso humano, seria de repente uma caixa de sugestão, reclamação. Faz uma caixinha, a pessoa vai lá e ele cria um fluxo para receber, para ver, monitorar isso. Ou uma referência técnica geral na prefeitura, né? Não dá para pensar mesmo um município de 1.000 habitantes, você ter lá uma equipe de ouvidoria. Mas dá para a gente pensar, por exemplo, que o prefeito coloca lá na sede da prefeitura uma pessoa e divulga isso para a população, olha, tem lá, o que você tiver, faz, anota no papelzinho e tal. Mensalmente essa pessoa vai, consolida isso, dá um feedback. Não dá pra gente pensar em ouvidoria sem dar feedback para a população, né? Aí não adianta, não resolve o problema, né? Então acho que temos que pensar nessas boas práticas de gestão para avançar no Sistema Único de Saúde. Ok, secretário, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Falando em Desenvolvimento. Eu que agradeço. Obrigado. E se você tem mais dúvidas sobre este assunto, entre em contato com a AMM. O e-mail da consultora de saúde é juliana.collen@mm-mg.org.br.
Envie também sugestões de assuntos que gostaria de ver na MMTV. Um grande abraço e até o próximo programa.